Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Domine a Bancada. O tema de hoje é 5 erros na lavagem das vidrarias que parecem inofensivos, mas que destroem seus resultados e sua confiança. Deixa eu te fazer uma pergunta bem sincera. Você já refez uma análise inteira? Conferiu o cálculo, conferiu o reagente, conferiu o método e mesmo assim o resultado não fechou? E aí veio aquela sensação horrível, a sensação de que você fez tudo certo, mas alguma coisa não está sob controle. Essa sensação não é só frustração, ela vira insegurança, ela vira medo de errar de novo, vira medo de assumir análises mais técnicas e muita gente guarda isso em silêncio. Se você já passou por isso, fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje a gente vai falar de algo que quase ninguém explica direito no laboratório, mas que isso destrói resultados e confianças todos os dias. A lavagem das vidrarias. Mas antes da gente começar, já deixa o like aqui nesse vídeo e se inscreve no nosso canal, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que também estão tentando entender por que os resultados dela nunca fecham. E muitas vezes nem imaginam que o problema pode estar justamente aonde ninguém olha. Agora sim, vamos começar. Eu sou Karen Feitosa, tecnóloga em alimentos e trabalho há 15 anos em laboratório com análises físico-químicas. E aqui eu ensino a trabalhar com exatidão, precisão e confiança no laboratório. Ao longo da minha trajetória em laboratório, uma coisa ela ficou muito clara para mim. Muitos erros que parecem erro de cálculo, erro de método ou até erro humano, eles começam bem antes. Eles começam na organização da bancada. Eles começam na escolha das vidrarias. Começam também na limpeza dos materiais utilizados. E o pior de tudo, são erros silenciosos. Eles não quebram nada, eles não geram alarme, não chamam atenção, mas eles corroem a confiança de quem está na bancada dia após dia. Eu lembro de um aluno que uma vez chegou para mim visivelmente incomodado. Ele tinha refeito a análise dele umas 3 vezes. Ele abriu a planilha, me mostrou os cálculos, explicou cada etapa com cuidado, tudo certo, tudo conferido, mas o resultado dele não fechava. Ele já estava naquele ponto perigoso de pensar, nossa, eu devo ser muito ruim nisso. Quando a gente parou de olhar para o cálculo e começou a olhar para a bancada, a gente percebeu que o ambiente estava completamente fora de controle. Os materiais estavam misturados, resquícios de análises anteriores nas vidrarias, não tinha nada gritante, nada muito óbvio, mas o erro não nasceu no cálculo, nasceu ali, antes mesmo dele começar a análise. E isso, ninguém tinha ensinado ele a observar. Uma outra situação muito comum que eu vejo sempre no laboratório, e uma me marcou, foi que a pessoa executava o método exatamente como estava no procedimento. Os mesmos volumes, o mesmo reagente, o mesmo tempo, mas os resultados estavam sempre variando. Quando alguém questionava, a resposta ela vinha automática. Mas sempre usamos essa vidraria. Não era erro de método, era falta de questionamento. A vidraria escolhida, ela funcionava, mas ela não entregava o que o método exigia. E o mais cruel, ninguém desconfiava disso, porque sempre deu mais ou menos certo o resultado. O erro, ele não estava no papel, ele estava numa escolha feita no automático. Essa outra situação talvez seja mais dolorosa para quem está começando. A vidraria parece limpa, transparente, sem cheiros e sem marcas. Aí alguém vai lá e diz, não pode usar, tá limpinha. A análise ela foi feita com cuidado, sem pressa, sem distração e mesmo assim, o resultado não fechou. A pessoa começou a se culpar, revisou tudo e duvidou de si mesmo. Só depois percebeu que aquele erro não tinha sido cometido naquela análise. Ele vinha sendo carregado de análises anteriores, de uma limpeza feita no automático. Esse tipo de erro, ele não aparece no olho, mas ele pesa bastante na confiança. Agora eu percebo, como nessas histórias que eu contei, o erro, ele nunca nasceu onde todo mundo procura primeiro.
Ele não nasceu no cálculo, ele não nasceu no método, não nasceu na falta de esforço de quem estava fazendo a análise, ele nasceu na bancada, na escolha da vidraria, na limpeza feita sem consciência. São erros silenciosos e exatamente por isso eles são extremamente perigosos. Exatidão e precisão não começam no cálculo, começam bem antes, nos detalhes que quase ninguém te ensinou a observar. Esse vídeo ele é especialmente para você que está começando no laboratório, está em estágio ou no seu primeiro emprego e em algum momento já pensou, isso é difícil demais para mim, ou nada do que eu faço está certo. E o pior, achar que laboratório não é para mim. Eu vejo isso acontecer o tempo todo. Pessoas boas, inteligentes, esforçadas, desistindo do laboratório. Não porque não têm capacidade, mas porque vivem errando sem entender o porquê. Erra uma vez, refaz a análise, erra de novo e começa a acreditar que o problema são elas. A insegurança vira medo, o medo vira silêncio, o silêncio vira desistência e ninguém conta para essas pessoas que muitas vezes o erro não está nela, está na base que nunca foi ensinada. No laboratório, muita gente aprende no susto, ou observando os colegas, copiando rotina, sem ninguém parar para explicar o que realmente importa. Aí tudo parece difícil, nada fecha, nada dá certo e a pessoa conclui: esse lugar não é para mim. Quando, na verdade, o laboratório expulsou essa pessoa pela falta de orientação, não pela falta de talento. Teve um momento na minha trajetória em laboratório em que eu pensei sinceramente, talvez isso aqui não seja para mim. Eu estudava, me esforçava, seguia um método, mas o resultado nunca fechava do jeito que eu esperava. Eu cansava de refazer análise e conferir cálculos. Eu passava a duvidar de mim. E o pior, eu via outras pessoas parecendo super seguras, rápidas, confiantes dentro do laboratório e eu só pensava que o problema era eu. Hoje, olhando para trás, eu sei exatamente o que estava acontecendo ali. Não era falta de capacidade minha, não era falta de estudo meu, era falta da base prática real. Faltava alguém parar e explicar o que ninguém explicava. Como olhar para a bancada, como desconfiar do invisível, como entender que o erro começa muito antes do cálculo. Naquele momento, se eu tivesse desistido, não teria sido porque o laboratório era difícil demais, mas porque ninguém tinha me ensinado o jeito correto. Eu lembro também, muito bem, de um aluno que ele chegou para mim completamente desmotivado. Ele já tinha ouvido mais de uma vez coisas como: mas você erra muito, você é desatento, você precisa prestar mais atenção. E ele me disse com todas as letras: Karine, eu acho que o laboratório não é para mim. E sabe o que mais me chamou a atenção nisso? Ele não era um aluno desinteressado, ele não era um aluno preguiçoso, ele não era incapaz. Ele só estava perdido dentro do laboratório. Ele errava coisas simples, ficava inseguro, tinha medo de perguntar e já entrava na bancada achando que ia dar certo. Quando a gente começou a olhar antes da análise, antes do cálculo, antes do método, quando começamos a observar a bancada, a vidraria, a rotina e a limpeza dele, tudo mudou. Os resultados diminuíram e a confiança dele voltou. E aquele aluno que achava que ele não servia para o laboratório passou a executar análises com autonomia. O problema nunca foi ele, foi a falta de orientação. E eu vejo muitos alunos desistirem do laboratório, mas não porque ele é difícil demais, mas sim porque ninguém ensina o básico com a devida paciência. Eles acham que erram demais, nunca acertam, sempre atrapalham e concluem: isso não é para mim. Quando, na verdade, o laboratório só se tornou difícil para ele porque ninguém mostrou o caminho certo. Se você já pensou em desistir, se já achou que não era bom o suficiente, guarde isso. O problema nunca foi você. O problema foi a base que nunca te ensinaram. E é exatamente isso que a gente começa a reconstruir aqui. Aqui, a gente não vai falar de teoria bonita que não resolve absolutamente nada.
A gente vai falar do que realmente acontece na bancada no dia a dia, do que faz gente boa desistir e do que faz gente comum se tornar confiante. Na faculdade, você aprende métodos, fórmulas, cálculos e teorias, mas quase nunca aprende a olhar criticamente para a bancada, como identificar erro invisível e como a limpeza ela interfere no resultado. Na prática, muita gente aprende a lavar a vidraria apenas observando o colega. Faz do jeito que sempre foi feito, porque também ninguém nunca reclamou. E é aí que nasce um problema gravíssimo no laboratório: a normalização do erro. A vidraria ela parece limpa, o procedimento ele anda, o resultado mais ou menos bate. Isso vai criando um padrão perigoso. Retrabalho constante, insegurança, medo de assumir responsabilidade técnica e quem está começando já pensa logo: o problema sou eu. Não é. Antes de falar dos erros, eu preciso deixar algo muito claro. Esses erros não acontecem porque você é desatento. Eles não acontecem porque você é incapaz. Eles acontecem porque ninguém te ensinou a olhar para a vidraria do jeito certo. Então, se em algum momento desse vídeo você se identificar aqui, não se julgue, se observe. Agora, sendo bem honesto, esse vídeo ele não é para todo mundo. Ele não é para quem acredita que já sabe tudo sobre laboratório. Não é para quem acha que limpeza de vidrarias é o detalhe menor dentro do laboratório. Ele não é para quem repete o procedimento no automático e não vê nenhum problema nisso. Ele também não é para quem prefere colocar a culpa sempre no cálculo, no método, no reagente, sem nunca questionar a sua própria rotina. Esse vídeo não é para quem não está disposto a refletir, a reverar hábitos e a assumir que sempre existe espaço para melhorar. Porque no laboratório, quem para de aprender, para de evoluir. Mas se você é alguém que quer trabalhar com mais segurança, entender de verdade o que você está fazendo na bancada, parar de errar sem saber o porquê e construir confiança técnica, então fica aqui porque esse vídeo, sim, ele é para você. Agora sim, vamos aos erros. Erro 1. Parece limpo. Esse é o erro mais comum dentro do laboratório. Você lava a vidraria, olha contra a luz, ela está transparente, sem mancha, sem cheiro e pensa: tá limpa. Esse pensamento, ele destrói resultados, porque limpeza em laboratório não é visual, ela é funcional. Não importa como a vidraria parece, importa como ela reage quimicamente depois. Eu já vi aluno lavar a mesma vidraria 3 vezes, enxaguar com água corrente, olhar com atenção e garantir que estava perfeita e ainda assim a análise não fechava. Refazia cálculos, refazia solução, trocava reagente, conferia método e o resultado continuava estranho. Sabe o que ninguém pensou primeiro? Na vidraria. Quando finalmente foram testar uma outra peça limpa corretamente, o resultado estabilizou. Resíduos invisíveis na vidraria, eles podem interferir em reações químicas, consumir reagentes silenciosamente, alterar o ponto de viragem da amostra, mudar o pH, distorcer leituras volumétricas, contaminar padrões, afetar na absorvância, alterar a massa final e o mais perigoso, eles não aparecem. Quem está começando sofre muito com isso, porque começa a duvidar de si mesmo. A pessoa já pensa: eu fiz tudo certo, então por que não deu certo? E essa dúvida é cruel, porque ela não aponta uma causa clara, ela só gera insegurança. Esse erro, ele não quebra nenhuma vidraria, ele não faz nenhum barulho, não gera alerta, mas ele corrói a confiança de quem está na bancada. Porque quando o erro é invisível, a pessoa não aprende a corrigir. Ela aprende a desconfiar de si mesma. E é por isso que profissionais experientes não perguntam primeiro qual foi o cálculo que você fez. Eles perguntam
como estavam a vidraria. Erro 2. Lavar tudo do mesmo jeito. Esse é um erro que quase todo laboratório comete e quase ninguém percebe. Na correria do dia a dia, a cena é sempre parecida. A bancada cheia demais, resultados com prazos, vidraria se acumulando e alguém solta quase no automático. Lava tudo junto. Sempre foi feito desse jeito, depois a gente resolve. E resolve mesmo. O trabalho anda, a rotina segue, mas ninguém para pensar no que isso realmente significa. Porque no laboratório, nenhuma vidraria é igual à outra. O Becker, por exemplo, ele já passou por tudo quanto foi tipo de substância. Foi usado para aquecer, misturar, dissolver, receber resíduos diferentes ao longo do dia. Uma proveta, além de conter líquidos, ela mede volumes. Qualquer interferência ali já começa a distorcer a leitura, mesmo que ninguém perceba na hora. Uma pipeta ou uma bureta, elas carregam uma promessa silenciosa, precisão. E basta um descuido repetido na rotina para essa precisão começar a falhar sem aviso nenhum. E o balão volumétrico? Ele nasce para entregar exatidão. Quando é tratado como só mais uma vidraria de vidro, o erro já se instala antes mesmo da solução existir. Mas nada disso é óbvio no começo. Quando tudo é lavado do mesmo jeito, o problema não aparece na hora. Ele aparece depois. A análise, ela começa a variar. O resultado não fecha igual. O procedimento precisa ser repetido várias e várias vezes. E ninguém associa isso à lavagem. Quem está começando, olha para tudo isso e pensa, eu nunca consigo acertar. Mas o problema não é a pessoa, não é a falta de atenção, não é incapacidade, é que ninguém explicou que lavar tudo do mesmo jeito não é um padrão, é um improviso. E no laboratório, improviso, ele não explode, não quebra vidro, não faz barulho, mas cobra um preço altíssimo e silencioso lá na frente, no resultado e na confiança de quem está na bancada. A lavagem feita no automático prepara o terreno para o próximo erro silencioso. Erro 3. Secagem improvisada. Esse erro quase sempre nasce de um inimigo silencioso no laboratório. A pressa. A vidraria, ela já foi lavada, o prazo está apertado, tem gente esperando o resultado e aí vem aquela decisão rápida, quase que automática. Eu só vou secar bem rapidinho. Aí pega um papel toalha, um pano, um guardanapo, papel higiênico, qualquer coisa que esteja ali por perto que sirva para secar a vidraria. Na hora, parece inofensivo. O trabalho continua, ninguém questiona, mas esse é um dos erros mais traiçoeiros da bancada. Porque a secagem improvisada, ela não deixa nenhuma marca visível. Ela deixa os resíduos invisíveis. Resíduo de fibra, resíduo de sujidade, resíduo de poeira, resíduo de gordura da própria mão. Esses resíduos, eles ficam aderidos ao vidro e podem interferir diretamente na sua análise. Eles podem alterar o pH, interferirem em titulações, contaminar os padrões, geram leituras instáveis, muda a massa final em análises gravimétricas e o pior não é nem isso. O pior é que ninguém suspeita da secagem. Quando o resultado não fecha, a investigação vai para tudo, menos para o bendito pano e papel. Vai culpar o cálculo, culpar o reagente, culpar o método, mas ninguém culpa o bendito do papel. E esse erro, ele aparece muito em quem quer mostrar agilidade, tem medo de atrasar o fluxo, não recebeu um treinamento correto ou então aprendeu só observando, sem nenhuma explicação técnica. E aqui vai uma verdade que quase ninguém fala. O laboratório, ele não é um lugar de pressa, é um lugar de controle. Rapidez sem controle não é eficiência, é risco silencioso. Muita gente que está começando cai nesse erro tentando provar competência, mas o efeito acontece totalmente ao contrário. A pessoa começa a ter resultados que variam sem nem saber o porquê. E aí vem aquela sensação, mas eu faço tudo certo, mas nunca confio totalmente no meu resultado.
E quando a confiança no resultado vai embora, a confiança em si mesmo também começa a ir junto. Quando a secagem ela vira um improviso, a análise ela já começa comprometida antes mesmo do primeiro cálculo ser feito. E isso ele abre espaço para um erro ainda mais perigoso. O erro 4, não questionar a rotina. Esse erro ele não está na vidraria, não está na lavagem, não está na secagem, ele está na postura. Eu lembro de um aluno que eu acompanhei no laboratório. Ele era bastante inteligente, dedicado, cuidadoso, mas toda vez que algo dava diferente, ele travava. O resultado dele ficava variando, as análises precisavam serem refeitas e ele sempre dizia a mesma frase: mas eu fiz exatamente como me ensinaram. E ele fez mesmo. Ele repetiu o procedimento passo a passo, sem errar absolutamente nada. Mas o problema não era a execução, era a ausência de questionamento. Ele tinha aprendido a fazer de um jeito, logo nos primeiros dias que ele chegou no laboratório. Alguém foi lá, mostrou, ele observou, repetiu e aquilo virou uma regra. Mesmo quando os números não fechavam, a rotina dele continuava igual, porque existe um medo silencioso no laboratório, principalmente em quem está começando. Se eu perguntar, vou parecer que sou fraco. Ou se eu questionar, vão achar que eu não sei. É melhor eu ficar quieto. E é assim que nasce um dos erros mais perigosos da bancada: o errar em silêncio. Quem não questiona, repete erro, normaliza a variação, internaliza insegurança e começa a achar que o problema é pessoal. O laboratório, ele deixa de ser um lugar de aprendizado e vira um lugar de tensão constante. Mas deixa eu te contar algo que quase ninguém fala. Questionar não é desrespeitar ninguém. Questionar é buscar segurança técnica. Um profissional seguro não é o que nunca pergunta, é o que entende o porquê de cada coisa que acontece. Depois que aquele aluno começou a questionar, não o método, mas os detalhes, tudo mudou. Ele passou a identificar as inconsistências antes mesmo da análise terminar. Ele ganhou mais autonomia, ganhou mais confiança e, principalmente, ele parou de achar que o erro era culpa dele. Eu sempre digo isso para alunos e profissionais. É melhor você perguntar agora do que você ter que refazer uma análise inteira depois. Quem não questiona a rotina fica independente, fica inseguro e demora muito mais para evoluir. Porque quando a rotina ela nunca é questionada, o erro ele deixa de parecer erro, ele vira um costume. E aí nasce o último erro, aquele erro que resume todos os outros. O erro 5, achar que limpeza é detalhe. Esse erro é o mais perigoso de todos, porque ele não aparece sozinho. Ele sustenta todos os outros que eu já falei aqui. Achar que a limpeza é um detalhe, que é tarefa menor, que qualquer pessoa pode fazer de qualquer jeito. No laboratório, isso é muito mais comum do que o que parece. A limpeza, ela quase sempre ela fica para o final. Ela fica para quando der tempo, para quando sobrar alguém que possa ir lá lavar, para quando não tiver nada mais importante para fazer e pouco a pouco a limpeza vai perdendo sua prioridade. Mas deixa eu ser muito clara aqui com vocês. Limpeza não é uma etapa secundária, ela faz parte do método. Uma vidraria mal lavada não é só uma vidraria suja, ela é uma fonte de erro. E esse erro não grita, não quebra vidro, não acende alerta, ele só aparece depois, lá no resultado. Agora um exemplo real de rotina. Imagina vocês, um estudante, fazendo uma titulação. Tudo certo. Cálculo revisado, reagente padronizado, técnica executada corretamente, mas o resultado varia. Refaz de novo, varia de novo. Confere tudo, continua variando. Ele começa a fazer o quê? Duvidar de si mesmo. E aí ele vai rever cálculo, vai rever a fórmula, vai rever a teoria, mas ninguém pensa em olhar para a bendita da vidraria. Até que alguém mais experiente percebe:
O Erlenmeyer que ele estava usando tinha resíduo invisível de detergente. O erro não estava na técnica, não estava na pessoa, estava na limpeza da vidraria que ele estava usando. Um outro cenário comum em laboratório é quando cada pessoa lava a vidraria de um jeito diferente. Um enxágua só com água, o outro seca com papel toalha, o outro deixa lá escorrendo, outro nem confere se ficou resíduo. Resultado de tudo isso? Mesmo método, mesma amostra, resultados completamente diferentes. E aí ninguém entende o porquê. Isso tem um impacto psicológico que ninguém fala. Quando a limpeza não é padronizada, o laboratório inteiro ele começa a operar no limite. Os resultados eles começam a variar, o retrabalho aumenta, a confiança diminui e quem está na bancada começa a viver em um alerta constante. Confere tudo 2, 3 vezes. Evita fazer análises mais sensíveis. Fica tenso ao reportar o resultado. Começa a duvidar de si mesmo. E aí surge o pensamento mais perigoso de todos. Talvez eu não sirva para isso. Mas deixa eu te dizer algo que muita gente precisava ouvir lá no começo da carreira. O problema quase nunca é a falta de capacidade, é a falta de base. Porque esse erro destrói tanto profissional porque ele é silencioso. Ele não parece um erro, ele parece a rotina. E quando o erro vira rotina, ele deixa de ser questionado. A pessoa começa a normalizar resultado instável, normalizar retrabalhos, normalizar insegurança e achar que laboratório é assim mesmo. Minha gente, não é. Quando a limpeza ela é tratada como parte do método, tudo muda. O erro ele diminui, o retrabalho cai, a execução flui e a mente fica mais leve. E principalmente, a confiança da gente volta. Quem entende que limpeza sustenta a exatidão, trabalha diferente. Trabalha mais calmo, mais seguro, mais técnico e passa a ser visto como alguém confiável dentro do laboratório. Porque no laboratório não é o método mais bonito que garante resultado. É o cuidado invisível que sustenta tudo. Quando você entende isso, o resultado ele começa a fazer sentido. E aí você para de pensar, será que o laboratório ele é para mim? Porque o laboratório ele é sim, para qualquer pessoa disposta a aprender. E o problema nunca foi você, foi a base que nunca te ensinaram direito. Guarda isso aqui com você, tá? Exatidão e precisão não começam no cálculo. Eles começam bem antes. Começam na forma como a bancada é organizada, na escolha consciente da vidraria, na limpeza feita com atenção, mesmo quando ninguém está olhando. Não vá estar secando vidraria com papel só porque ninguém está vendo, viu? A análise, ela vê. E é isso que a gente constrói aqui na nossa série Domine a Bancada. Um laboratório mais consciente, mais seguro, mais confiável. Aqui não tem julgamento, não tem teoria bonita que não se sustenta na prática. Tem base real do dia a dia da bancada, do jeito que o laboratório realmente funciona. E no próximo episódio da série Domine a Bancada, eu vou te mostrar algo que quase ninguém percebe. 5 hábitos de laboratório que parecem certos, mas que estão sabotando seus resultados silenciosamente. Hábitos que parecem normais. Hábitos que todo mundo repete. Hábitos que ninguém questiona. E é exatamente por isso que eles são tão perigosos. Se esse vídeo já abriu sua mente para algum detalhe que você nunca tinha parado para observar no laboratório, então já valeu a pena você estar aqui comigo. Porque dominar a bancada não é só seguir o protocolo, é entender o que você faz, é saber por que você faz e, principalmente, saber identificar quando algo não está certo, mesmo quando aparentemente tudo parece certo. Agora me conta aqui nos comentários. Qual erro de lavagem de vidrarias você já viu acontecer no laboratório ou que você mesmo tenha feito? E se esse conteúdo te ajudou, já deixa o like. Isso faz esse vídeo chegar em mais pessoas que também precisam aprender o que nunca ensinaram para elas. Se inscreve no canal para não perder os próximos episódios da série Domine a Bancada.
E me segue nas redes sociais, porque lá eu compartilho conteúdos práticos todos os dias para te ajudar a trabalhar com mais exatidão, precisão e confiança no laboratório. Te vejo no próximo vídeo.